Oi, tô aqui no chão do meu quarto, cansada, tinha esquecido de gravar hoje. E aí abro aqui, peça desculpas quando errar. Essa é a nossa reflexão de hoje. E não sei pra você, mas parece algo óbvio e muitas vezes fácil. Mas pra mim, por muito tempo, não foi algo fácil. E às vezes ainda é difícil de se reconhecer nesse lugar de que, nossa, eu realmente tô errada. Porque é um interno assim tão. Você tem que abafar tanto aquilo que. São tantas coisas, né? Porque é você se expor perante o outro ou aos outros e que é muito desafiador para a natureza do ser humano. Hoje eu posso dizer que eu consigo reconhecer muito mais e pedir mais desculpas, mas também não é no mesmo grau para todas as pessoas. Por exemplo, para mim é muito mais simples eu dizer para um conhecido ali que eu tô fazendo uma troca naquele momento do que, por exemplo, minha mãe, meu pai, uma pessoa de uma convivência maior. Então nas nossas relações existem graus, né? Assim, com uns a gente tem mais desafios, outras a gente consegue se abrir mais, outras consigo pedir desculpas com mais facilidade, outras não. Mas também não tem como fugir disso, o caminho do autoconhecimento te traz uma visão de que somos humanos, muito humanos. Começando pelos nossos pais. Quando nós, seres humanos, enxergamos os nossos pais, que são aqueles que nos deram a vida, mas assim, enxergar eles real, como seres humanos, que erram muito, porque são seres humanos igual nós. E a gente para de cobrar muitas coisas deles, porque é algo natural também. Então, enquanto a gente não cura essa criança ferida, que olha para os pais ainda com um lugar. Eu não olho para os pais como ser humano, eu também não consigo me enxergar como um ser humano que é responsável pelas suas cagadas, que tem muitas sombras, que faz muita coisa errada. E é muito mais fácil a gente olhar para o outro e dizer que o outro tá errado. Diariamente, constantemente, eu tô sentada numa mesa de almoço, com uma mesa de amigos, conversando com alguém na internet, ouvindo algo e eu tô vendo as pessoas falarem dos outros, julgando os outros. Nas coisas, às vezes, até bem simples, falando do dia a dia dela, nossa, olha o que ela fez, nossa, ela deveria ter feito tal coisa na empresa, nossa, você viu o que ela fez? Especialmente eu venho de cidade pequena, Tietê, por exemplo, uma cidade de 40 mil habitantes, é o tempo inteiro as pessoas falando dos outros. Falando, e não é na maldade, mas é algo muito cultural da cidade interior, ali, cidade pequena, e julgando mesmo como como se tivéssemos um poder de falar da vida do outro, de julgar, né, o outro. E aí quando eu ainda tô neste lugar, eu estou muito afastada deste lugar de pedir desculpas quando errar, né? Então, assim, sempre voltemos para nós. Qualquer situação, e em relacionamentos principalmente, eu julgo o outro, falo que o outro tá errado, eu falo que o outro. Volta para você. Olha aquilo que você está errando. Por que você está presa nessa situação? Por que você ainda está envolvida nessa situação? Por que você ainda está vivendo isso pela 50ª vez, né? E para mim tudo isso tem a ver com esse olhar para nós antes de olhar para o outro. E pedir desculpas quando erramos entra nesse bolo todo. Um homem deve ser grande o bastante para admitir seus erros, inteligente o bastante para lucrar com eles e fortemente o bastante para corrigi-los. E quando a gente fala de erro, nós estamos sendo muito seres humanos.
E para mim é a visão de mundo que eu acredito sobre autenticidade, sobre ser real, sobre posicionamento real. Por isso que eu bato tanto na tecla de autoconhecimento, por isso que dentro do meu método eu criei um método único, exclusivo meu, com uma metodologia em que o primeiro pilar é a intimidade. Porque não tem como eu ser autêntica, eu me conectar de uma forma real, eu me sustentar no meu posicionamento, se eu não estou com a base sólida em mim, nas várias frentes que eu preciso como pessoa, porque o que vem de fora, se vem de fora, porque vem, especialmente quando tem exposição, vem de fora, bate de frente. Se a gente não tá com a base, com a sustentação, com a estrutura forte, a gente cai, a gente derruba, a gente se afunda. E tudo isso tem a ver com eu conseguir pedir desculpas quando eu erro, inclusive neste lugar de se expor. De chegar e falar, sabe assim, sem eu ficar muito ligada com a expectativa do outro. Porque se eu tô muito ligada ainda na expectativa do outro, ou naquilo que o outro vai pensar, eu inclusive tenho medo de pedir desculpas. De dizer, não é medo de pedir desculpa, é medo de dizer que errou. Pedir desculpas e procurar o perdão são ações libertadoras e não é pelo outro, é por nós. E para fechar, sensacional essa parte do livro, que tem tudo a ver com marca pessoal, com integridade. Palavras não são o bastante. Não é dizer, ai, desculpa. É ação. Quando existe perdão, quando existe arrependimento, é ação. Um beijo pra você.